Salve, galera! O negócio é o seguinte: uma fala, uma reação explosiva e uma nova crise envolvendo política, religião e o INSS nesse escândalo aí. Não entendeu o que eu falei no começo? Enfim, você vai entender agora. Por quê? Porque a senadora Damares Alves citou igrejas ao comentar possíveis fraudes no INSS. E a resposta, do líder religioso, pastor Silas Malafaia, foi imediata. A chamou de linguaruda por estar citando essas igrejas sem dar os nomes. Mas afinal, o que realmente a Damares Alves disse? Houve alguma denúncia? Ou estamos aí diante de mais um racha público na direita brasileira? Você vai entender tudo isso aqui porque é grave, tá? É muito grave, então bote atenção nesse vídeo aqui que eu vou explicar tudo para vocês, né? É importante. Então o que acontece? Nos últimos dias, principalmente vindos aí do ano passado, mas agora com essa volta do recesso, enfim, denúncias e investigações envolvendo o INSS voltaram ao centro ali do debate político. Todos vocês sabem o que está rolando aí no escândalo do INSS. Em meio a esse cenário, a senadora Damares Alves, ex-ministra e figura conhecida no meio evangélico ali, no meio conservador, fez uma declaração que chamou a atenção principalmente do público evangélico, dos olhares aí dos evangélicos do país. Ela simplesmente em uma entrevista citou igrejas ao comentar sobre possíveis irregularidades e fraudes relacionadas ao sistema previdenciário, soltando essa bomba aí ao vivaço e a cores. Vou mostrar inclusive até o vídeo para vocês aqui. Importante destacar para vocês, que a Damares não acusou todas as igrejas e nem generalizou. Porém, ela foi meio genérica nas palavras e isso gerou, obviamente, o ódio de muitas das igrejas que não sabiam se estavam no meio da treta ou não. Mas o simples fato ali de tocar nesse tema sensível já foi suficiente para gerar reações ali imediatas, principalmente do pastor Silas Malafaia, que eu vou chegar lá já já. Então é o seguinte, o que a Damares realmente disse? Vou botar para você, tá? Mas segundo ela, só contextualizando, existem casos que precisam ser investigados. Ela inclusive detalha muito bem a tristeza em ter nome de pastores ligados aí a esse escândalo, Inclusive quando envolve instituições religiosas, aí é pior ainda, porque obviamente um religioso ou um cristão, ele tem que prezar pela sua moral e conduta, Aí pega mais ainda no país que a gente vive. E a fala foi interpretada, a fala dela foi interpretada por muitos como um alerta e por outros como uma exposição pública desnecessária. Eu, claro, vou ter minha opinião no final desse vídeo aqui, tá? E o ponto central, dessa polêmica é o seguinte: até que ponto denunciar possíveis irregularidades é atacar a fé? A gente vai discorrer sobre isso. E quem pode ou não ser questionado? Vou ter minha opinião. Mas está aqui o que ela disse. Ó. Vou colocar na tela para vocês ficarem ligados aí. E aí a gente depois continua seguindo aí com a nossa parada. Mas ela disse isso aqui, para essa mulher aqui. Quem não se lembra dessa mulher aqui? Totalmente desconexa nas eleições. Mas vamos lá. Ela disse isso aqui, ó. Pessoas também estão fazendo lobby em cima da CPMI e do INSS para impedir a investigação? Estão, e o tempo todo, e com os argumentos assim muito, vamos evitar danos. Por exemplo, eu vou falar algo aqui que me machuca muito. Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. Aí quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade, não falem, não digam, não investigam, porque os fiéis vão ficar muito tristes. Então, essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas no Brasil estão sendo apontadas na CPMI do INSS. E isso me machuca muito, Brasília, me machuca muito. Como é que é? Aí,
Daqui a pouco a gente vai chegar nele, a gente vai chegar nele, tá? Porque ele fez um vídeo aqui, a gente vai chegar nele já já. Mas vamos com calma aqui, vamos ponto a ponto para você entender o que está acontecendo, tá? Então, foi isso que ela disse, né? Isso que ela disse. Eu particularmente já vou tecer uma breve opinião aqui antes do fim do vídeo, que é o seguinte, cara, pra mim tem que ser investigado mesmo. Pra mim tem que ir atrás mesmo, tá? E eu interpreto sim essa fala dela como uma fala de alerta, sim. É meio estranho ela soltar isso do nada no ar. Então, obviamente, isso, querendo ou não, já deixa preparado ali alguns que vão ser aí convocados, né? Inclusive já foi soltada a lista. Depois eu vou reagir a um vídeo interessante com vocês. Mas isso já deixa assim como um alerta para alguns. E tem sim que investigar, assim, sendo cristão ou não. Porque cristão tem que ser o autor ali da sua conduta. Tem que ser responsável pela sua conduta. Porque um cristão, ele tá o tempo inteiro dizendo o que é certo e o que é errado pela ótica da religião. E aí se mete no meio de política e faz coisas erradas, supostamente. Então, eu como cristão também. Isso é complicado para mim, mas eu sou realista. Sou pago para defender pastor. Não sou pago para poder... Assim como eu falo para vocês que não são todos os pastores que são desonestos. Tem muitos por aí que infelizmente não dá para defender. Mas ela disse isso aí. E aí, né? E aí, a resposta veio muito rápido depois desse vídeo dela. Por quê? Porque o Silas Malafaia reagiu publicamente e chamou a Damares Alves de linguaruda, acusando-a de irresponsabilidade e de jogar suspeitas sobre igrejas. Lembrando, ela tem acesso aos documentos, ela tem acesso a tudo, ela é presidente, se não me engano, da comissão. Então ela sabe o que ela tá falando, ela não tá jogando ao vento, né? E aí, cara, o tom da fala do Silas não foi de debate não, cara, foi de confronto. Por quê? Porque para ele, né, Malafaia, esse tipo de fala enfraquece a imagem das igrejas e alimenta narrativas contra o meio evangélico. Basicamente, ele defendendo ali o lado evangélico sem ter noção e ciência do que está acontecendo de fato. Mas a pergunta que fica é: reagir com ofensa fortalece ou enfraquece o argumento do Malafaia? Porque o argumento dele foi esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Esse daqui foi o argumento do Malafaia. Tá, eu tinha um vídeo aqui em cima, aqui, ó, mas eu vou pegar esse aqui de baixo. Vamos ver se ele está completinho. Tá? Deixa eu colocar para vocês na tela aí o argumento do Malafaia. Foi esse aí, ó, o argumento do Malafaia. Uma questão gravíssima dessa, uma acusação desse nível, e a senhora não dá os nomes dos grandes líderes evangélicos e das grandes igrejas que estão envolvidas na falcatrua da roubalheira dos aposentados do INSS? Ou a senhora dá os nomes, ou a senhora é uma leviana linguaruda. A acusação é grave e séria, e dá o nome também de que líderes pediram para a senhora calar a boca. Se já não bastasse Satanás e os ímpios que nos odeiam para nos caluniar, vem alguém dita evangélica para uma denúncia dessa gravidade sem dar nomes? Então tá, o Silas Malafaia enlouqueceu, né? Deixa eu ver se tem mais aqui nesse vídeo de cima aqui. Alves, ela abriu a boca dizendo... Aqui, ó. Tem mais aqui. Vamos ver mais. Tá bonito isso aqui. Esse vídeo é um desafio à senadora Damares Alves. Ela abriu a boca dizendo que grandes pastores e grandes igrejas estão envolvidos na fraude da questão dos aposentados do INSS. Ou a senhora dá os nomes, ou a senhora é uma leviana linguaruda. A acusação é grave e séria, e dá o nome também de que líderes pediram para a senhora calar a boca. Se já não bastasse... Isso aqui a gente já viu ali, não vou precisar ver tudo, né? A gente já viu antes e não vou ser redundante aqui. Mas foi isso que ele disse. E ela deu os nomes, tá? Ela soltou a lista. E essa parada da lista a gente vai ver, obviamente,
no react que eu vou fazer ainda hoje, tá? Pretendo fazer um react, uma live de react agora à tarde, antes de eu sair, mais tarde eu tenho ensaio, mas eu vou fazer um react de um vídeo muito interessante do Israel Nascimento, do Fuxico Gospel, onde ele, né, pontuou ali com a opinião dele, né, o jornalista Israel Nascimento, ponto a ponto, desse quebra-cabeça aí, até chegar na lista, na tal lista, tá? Então Silas Malafaia agindo de forma corporativista aí, né, sem saber o que está acontecendo. Enfim, acho que o Silas foi mal nisso aqui, tá? Mas a gente precisa separar os pontos aqui. A gente precisa separar 3 coisas. Primeiro, a fé. Segundo, a instituição. E terceiro, o crime, tá? Nenhuma instituição, seja a igreja ou ONG, deveria estar acima de questionamentos, né? Nenhuma. A gente sabe disso. Esse é o primeiro ponto base aqui que a gente precisa entender. Ninguém tem que estar acima da lei. Investigar possíveis fraudes ali não é, cara, atacar a fé de ninguém. É defender a legalidade. Se tem pastor que está envolvido em falcatrua, ele tem que dar explicações para a justiça. Simples assim. Para mim, na verdade, o Malafaia achou que o nome dele estava no meio. Ele rapidamente foi em defesa da ADVEC, né? Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Não é nada. Ao mesmo tempo, né, generalizações são perigosas e podem gerar injustiças. Ou seja, ela soltou a lista. Vocês vão ver a lista mais tarde. Ou já tá até na internet aí. O problema, rapaziada, é que em vez de um debate racional sobre isso, o que nós vimos aqui, pelo menos por parte do Silas Malafaia, foi mais um episódio ridículo de polarização interna, né? Porque onde qualquer crítica vira ataque pessoal. Ela, Damares, está fazendo o trabalho dela. Cabe agora aos investigados, inclusive posso já citar para vocês aqui que o nome do André Valadão tá no meio. Isso aí tá em documento aí, para ele foi intimado a estar lá. A presença dele é obrigatória para responder perguntas. Então, cara, ela tá fazendo o trabalho dela. Não é ser contra a igreja, é simplesmente fazer o trabalho dela. Simples assim. Aí a gente precisa parar um pouco com isso, de achar que líderes de igreja estão acima do bem e do mal. A gente precisa parar com isso. Abram os olhos, vocês que são cristãos. Eu sou cristão, já abri o meu. E eu não tô para defender falcatrua de pastor ou supostas falcatruas de pastor aqui na terra. Isso não vai te levar pro céu. Então não cai nessa conversa do Silas Malafaia não, porque a Damares não tá jogando contra a igreja não. Tá fazendo o trabalho dela. Tá fazendo o trabalho dela. Tá fazendo o trabalho dela. E o que acontece? Pode ser. Aí a gente vai ver quem vai ser punido ou não. Aí já não é uma parada que compete a ela. A gente vai ver, porque não tem só líderes evangélicos envolvidos para ser intimados a depor com relação a isso. Para dar explicações. Tem outras pessoas que nem evangélicos são. Aí eu te pergunto, se for punir, vão punir só os evangélicos? Vão soltar o jugo da justiça? Vão, por exemplo, executar a justiça máxima só para cima dos pastores? E vão eximir outros de culpa? Porque a gente vive num país que é assim. Vocês sabem muito bem disso. Povo, irmão. Os juízes, os doutores da lei aí, com todo respeito, eles punem quem eles querem e eximem quem eles querem. Tá? Mas no fim das contas, pra gente terminar esse vídeo aqui, que ele já tá muito grande, a pergunta não é só sobre Damares ou Malafaia. A pergunta é a seguinte que eu vou fazer pra vocês aqui. Quem pode ser questionado no Brasil? Transparência deveria ser regra, na minha visão, e não ofensa. Tá? E quando o debate, pra mim, ele vira ataque pessoal, todos perdem.
outros pedem. Então eu quero saber de você. Damares errou ao tocar nesse assunto? Malafaia errou e exagerou na reação? Gostaria de saber sua opinião e ver desdobramentos desse caso aí que tá interessante, tá? Então deixe sua opinião aqui nos comentários. Curte esse vídeo, né? É importante, se inscreve no canal e ativa o sininho, também é importante. Estamos quase batendo 100 inscritos, coisa que eu nunca imaginei que eu ia conseguir com esse canal. Mas enfim, vocês sabem que aqui a minha análise, as minhas análises, elas são diretas, né, objetivas, sem rabo preso, ou seja, sem defender lado político, né, e sem passar o pano aí, que eu vejo muita gente fazendo isso. Às vezes é muito mais interessante passar o pano do que falar a verdade pro povo, tá? Então meu canal é sobre isso, né? Meu canal é sobre ser verdadeiro, ainda que o meu crescimento seja lento ou não. Beleza? Valeu, fui. Até o próximo vídeo.